Olá, meu nome é Felipe Sacchetti Kaiser, sou um dos integrantes do Centro de Excelência em Energia e Sistemas de Potência da Universidade Federal de Santa Maria, juntamente com os demais integrantes Diogo Frank e Frank Gonzatti, além da participação do Guilherme Ibner. Nesse vídeo apresentaremos o nosso trabalho intitulado Avaliação Quantitativa da Performance de Diferentes Algoritmos de Inteligência Artificial na Predição e Detenção de uma PEM-FC. Para facilitar a apresentação desse trabalho, nós dividimos ele em 9 partes, começando com uma introdução ao assunto, seguido com um estudo matemático sobre a tensão de saída de células a combustível do tipo PEM, seguido pela técnica de curto-circuito utilizada em células a combustível, a metodologia desse trabalho, a estação experimental que foi utilizada para obter os dados, os nossos resultados, conclusões, reconhecimentos e as referências utilizadas no nosso trabalho. As células a combustível com membrana de troca de prótons têm se destacado muito nos últimos anos, obtendo um crescimento anual de 3% ao ano e atingindo 9 milhões de toneladas em 2022. Há uma projeção atual de que esse valor chegue a 38 milhões de toneladas em 2030. Embora esse sistema seja de grande eficiência, existe a necessidade da aplicação periódica de curtos-circuitos nos seus terminais, de forma a reduzir a oxidação da platina que ocorre no seu interior. Embora a técnica de curto-circuito seja eficaz, a sua utilização incorreta pode ocasionar danos à célula. Alguns estudos, inclusive, demonstram uma queda de 46% da área ativa da célula quando o curto-circuito não é utilizado corretamente. Isto é um problema, porque normalmente as técnicas de curto-circuito utilizam uma comparação entre a tensão obtida no momento da geração e a tensão prevista pela fabricante. Essa tensão prevista pela fabricante, ao longo do tempo, pode não ser mais a ideal, o que necessita, então, uma correção, utilizando alguma técnica, como, por exemplo, a técnica de modelagem tridimensional, a técnica de espectroscopia da impedância eletroquímica ou análise de dados históricos utilizando inteligência artificial. Tanto a técnica de modelagem tridimensional como a técnica da espectroscopia conseguem obter um bom desempenho, porém, elas têm um custo muito elevado e podem ser muito demoradas. Portanto, a técnica de análise utilizando inteligência artificial pode ser a mais indicada para corrigir esse problema. O uso de técnicas de inteligência artificial para prever a tensão de saída de uma célula ou a sua degradação não é algo novo. Muitos artigos já abordaram esse mesmo assunto, utilizando tanto algoritmos isolados, como também algoritmos em conjunto, utilizando técnicas de hibridização. A maioria dos algoritmos utilizados conseguem obter um desempenho maior do que 90%. Alguns deles vão mais além e utilizam mais de uma célula para fazer a obtenção dos dados. Embora esses artigos apresentados tenham bons desempenhos, a ampla variedade de algoritmos utilizados, tanto isolados como combinados, gera muitas incertezas na escolha da melhor abordagem. Além disso, a seleção das variáveis de entrada nem sempre é clara nos artigos, o que torna difícil a comparação dos estudos e também a padronização das metodologias. O objetivo desse trabalho, portanto, é analisar diferentes algoritmos de inteligência artificial, tanto isolados como utilizando diferentes técnicas de hibridização, para prever a tensão de saída de uma célula a combustível, e também para permitir a realização de curtos-circuitos controlados de forma mais precisa. As células a combustível possuem um eletrólito sólido, que permite a passagem apenas de prótons. Além disso, cada célula inclui uma camada catalítica de platina que acelera as reações químicas internas, e também possuem difusores de gás, que garantem a distribuição uniforme do hidrogênio e do oxigênio utilizado na reação. Para obter valores de tensão mais elevados, as células a combustível são colocadas em série, formando uma pilha de PEM-FCs. A tensão de saída dessa pilha de PEM-FCs é dada pela variável VFC, que é diretamente proporcional à tensão de Nernst e inversamente proporcional às suas perdas de tensão. A tensão de Nernst é dependente da temperatura do sistema, a pressão do hidrogênio e a pressão do oxigênio, enquanto que as perdas do sistema são dependentes da corrente do sistema. Desta forma, as principais variáveis necessárias para o treinamento dos nossos modelos são a temperatura do sistema, a pressão do hidrogênio, a pressão do oxigênio e a corrente. Conforme dito, a técnica de curto-circuito é essencial para garantir o alto desempenho das células a combustível. Durante a sua operação, observa-se frequentemente uma queda gradual, porém reversível da sua tensão de saída. Essa queda de tensão na saída da célula é ocasionada pela formação de um óxido de platina, que pode ser tranquilamente eliminado utilizando a técnica de curto-circuito. Para o devido funcionamento de um curto-circuito, é necessário um controle rigoroso de um conjunto de parâmetros, entre eles a duração do curto-circuito, o intervalo entre os curtos-circuitos, o número de ciclos necessário, a corrente necessária para o curto-circuito e também o critério de operação do curto-circuito. A influência dos parâmetros de curto-circuito na recuperação da tensão já foi analisada em artigos anteriores, onde alguns artigos se baseiam na diferença de tensão entre a tensão de operação atual da célula
e a tensão de operação padrão prevista pela fabricante. Os métodos mais refinados, inclusive, calculam essa diferença de tensão entre as células para cada uma das células do stack de PNFC, acionando o curto quando o desvio padrão dos erros de tensão ultrapassa 1. Alguns trabalhos, inclusive, fazem um estudo mais aprofundado sobre quais são os melhores parâmetros ou os melhores limites de ativação para cada um dos parâmetros do curto-circuito. Embora esses estudos apresentem insights valiosos para a metrização do curto-circuito, o processo ainda é acometido pela degradação da célula, o que exige uma análise um pouquinho mais abrangente dessa operação e também um possível ajuste periódico para que o mesmo volte a funcionar corretamente. A metodologia desse trabalho é dividida em 4 partes, começando com a coleta dos dados de uma célula combustível, seguido pelo treinamento dos modelos de inteligência artificial com os dados coletados, seguido pelo teste dos modelos de inteligência artificial, utilizando métricas como MSE, MAI, R2-Score e de dados gaussianos. Adicionalmente, são também feitos testes com modelos híbridos, onde são utilizados 2 modelos principais, sendo aqueles com melhor desempenho, e, posteriormente, a análise dos dados coletados. Durante a etapa de processamento de dados, foram coletadas 516 mil amostras, de uma única PNFC de 3 kW. Essas amostras corresponderam todas aos pontos operacionais da célula, baseando-se nessa curva padrão fornecida pelo fabricante. Posteriormente, esses dados foram normalizados utilizando a técnica de Min-Max Scaling, técnica essa que consegue reduzir o MSE loss logo nas primeiras 40 épocas de treinamento. Posteriormente, esses dados foram separados em conjuntos de 46% para treinamento, 31% para validação e 23% para testes. A célula combustível utilizada nos experimentos é de cátodo aberto, de tal forma que o oxigênio é fornecido pelo próprio ambiente. A sua temperatura é mantida de forma constante a 65 graus Celsius. Desta forma, apenas 3 variáveis são utilizadas, sendo 2 de entrada, que é a pressão do hidrogênio e a corrente do sistema, e uma de saída, que é a tensão de saída da célula. O modelo LSTM foi treinado com 40 épocas, utilizando um batch size de 128, hidden size de 64 e um learning rate de 0.001. Adicionalmente, também foi utilizado como função de perda o MSE loss e o addon como otimizador. Os modelos GBM, RF e SVR utilizaram a técnica de cross-validation com 5 folds para determinar quais são os seus melhores hiperparâmetros, como é apresentado nessas tabelas. O KNN, por outro lado, utilizou uma busca sistemática pelos melhores vizinhos, que vai de 0 a 1000, onde foi encontrado o número de vizinhos de 24. A análise do desempenho dos algoritmos de inteligência artificial foi feita de 2 formas. Primeiro é feita uma análise utilizando as métricas de desempenho, como R2-Score, MSE, MAI, desvio padrão e a média dos erros de tensão. Posteriormente é feita também uma análise utilizando diferentes gráficos, como o gráfico gaussiano e o gráfico de tensão por corrente predito. Posteriormente, os melhores modelos são escolhidos para uma análise híbrida, sendo combinado utilizando diferentes técnicas de hibridização. A hibridização dos modelos é feita de 2 formas, sendo a primeira através da técnica de ensemble e a segunda através da sequência de predição. Na técnica de ensemble são utilizadas 3 abordagens, sendo a primeira através da proximidade com a curva de tensão padrão fornecida pelo fabricante, a segunda através da média das predições e a terceira através de uma combinação ponderada entre as predições. Essa combinação ponderada é feita através de pesos, que é calculada baseado no erro padrão do sistema, que é o MSE. Na técnica de sequência de predição, a saída de um modelo é utilizada como entrada de outro. Desta forma, o primeiro modelo consegue prever a tensão de saída da célula combustível, enquanto que o segundo faz algumas correções. A central experimental utilizada nos nossos experimentos conta com 6 partes, sendo elas uma central de controle, uma célula combustível de 3 kW de cátodo aberta da Horizon Fuel Cell, um desmineralizador, um eletrolisador, um sistema de purificação de hidrogênio e também um hidreto metálico para o armazenamento do hidrogênio. A célula combustível é mantida a uma temperatura constante de 65 graus Celsius e o oxigênio necessário para a reação é fornecido através de fãs instalados na carcaça. O processo de aquisição de dados é feito utilizando um módulo USB 6251 da National Instruments. Os resultados obtidos para os algoritmos isolados demonstram que os modelos LSTM, RF e LR foram os modelos com melhor desempenho, obtendo um R2-score maior do que 80% e um MSE menor do que 0.03. Além disso, a curva VI padrão obtida é muito próxima da curva VI padrão fornecida pelo fabricante, demonstrando também que esses algoritmos são os mais ideais para essa aplicação. Além disso, é verificado que o modelo LSTM foi o que obteve o melhor desempenho, principalmente pela sua arquitetura recursiva, alcançando uma R2-score maior do que 87%.
Adicionalmente, as métricas de desvio padrão e a média dos erros de tensão indicam que os modelos LSTM e RF foram os que obtiveram melhor desempenho, obtendo valores de tensão predita muito próximo da real. O LSTM, entre eles, foi o que obteve o maior PDF e uma média de erro muito próxima a zero. Isso contribui para uma maior dispersão de erros muito próxima a zero para o modelo LSTM, como podemos ver no gráfico gaussiano a seguir. Desta forma, as métricas de R2-Score, MSE e MAI confirmam a superioridade dos algoritmos LSTM e RF, sendo o LSTM o modelo mais recomendado. Na hibridização pela técnica de sequência de predição, o LSTM foi utilizado como modelo principal, principalmente devido ao seu R2-Score mais elevado e também pela sua ampla capacidade de trabalhar com dados sequenciais. Como modelos secundários, foram utilizados os algoritmos LR, SVR, RF, GBM e KNN. Os modelos híbridos baseados na técnica de sequência de predição obtiveram um desempenho pior do que o LSTM isolado, em alguns casos alcançando até mesmo uma perda de 7% no R2-Score. Para determinar a causa desse problema, os mesmos algoritmos híbridos foram submetidos a um teste utilizando o conjunto de treinamento, onde foi verificado um overfitting, principalmente indicado pelo R2-Score maior do que 90,55%. As curvas de tensão por corrente e de desvio padrão dos modelos híbridos por sequência de predição corroboram com as métricas analisadas, onde é verificado um aumento da dispersão dos valores preditos em relação ao real. Dentre os modelos analisados, os híbridos LSTM, GBM e LSTM, LR foram os que obtiveram valores muito próximos do LSTM. Por outro lado, os demais algoritmos obtiveram valores muito superestimados, não sendo recomendados para aplicações futuras. Desta forma, a técnica de hibridização por sequência de predição não é recomendada para a previsão de tensão de PFCs. Na técnica de hibridização por ensemble, são escolhidos dois algoritmos de inteligência artificial com base no seu R2-Score. Nos testes anteriores foi verificado que os algoritmos LSTM e RF foram os que obtiveram os melhores resultados, sendo portanto utilizados para a técnica de ensemble. Esses algoritmos foram combinados através de três formas: pela média dos seus valores, pela sua proximidade com a curva padrão do fabricante e pela soma ponderada dos seus valores, com base nos seus erros. Dentre essas combinações, as técnicas de proximidade com a curva padrão e a de soma ponderada foram as que obtiveram melhor desempenho, sendo a de soma ponderada com maior R2-Score, de 91,06%, sendo a mais recomendada para aplicações na predição de tensão de células a combustível. Por fim, a análise das curvas de tensão por corrente e as curvas gaussianas dos erros de tensão demonstram que os algoritmos, as técnicas de proximidade e de soma ponderadas obtiveram melhor desempenho. É verificado na curva de tensão por corrente que ambos os algoritmos obtêm uma tensão predita muito próxima da real. Isso também se reflete nas curvas gaussianas, onde é verificado que os algoritmos de proximidade e de soma ponderada foram os que obtiveram melhor resultado, com erros médios de tensão muito próximos a zero e também com um PDF elevado, especialmente para o algoritmo de proximidade. Com isso, conclui-se que a técnica de hibridização por ensemble, utilizando as técnicas de proximidade e de soma ponderada, são as mais recomendadas, especialmente a técnica de proximidade. Nesse trabalho foram analisados diferentes algoritmos de inteligência artificial, tanto isolados como combinados, utilizando técnicas de hibridização para prever a tensão de saída de uma célula combustível. Os algoritmos LSTM e RF foram os que obteram melhor desempenho, sendo o LSTM o de maior desempenho devido à sua capacidade superior em analisar padrões temporais. Como o LSTM e o RF foram os modelos com melhor desempenho, os mesmos foram combinados utilizando diferentes técnicas de hibridização. Foi verificado que os modelos com proximidade e modelo com média ponderada foram os com melhor desempenho entre as técnicas de ensemble, alcançando a R2-Score de 91,04 e 89,8, respectivamente. Por outro lado, a hibridização por sequência de predição foi o que obteve o pior desempenho, não sendo recomendada para aplicações semelhantes. De forma geral, os resultados confirmam a eficácia dos modelos recursivos e híbridos em melhorar a precisão preditiva e reduzir as perdas de eficiência das células PFC. Esse trabalho foi financiado pelo Colégio Técnico Industrial de Santa Maria, da Universidade Federal de Santa Maria e pela Agência Nacional de Financiamento de Pesquisa, FINEP, sob o projeto de número 2307 de 2024. Nós também gostaríamos de agradecer imensamente o apoio institucional do Centro de Excelência de Energia e Sistemas de Potência da Universidade Federal de Santa Maria e também pelo Laboratório de Energia e Hidrogênio. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção.